Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @lamezclapodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. E agora estamos também no YouTube e no TikTok. Apoie-nos no apoia.se/lamezclapodcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares e hoje conversamos com Franklin Valverde, jornalista, escritor, professor universitário e pesquisador das culturas latino-americanas. E atualmente ele apresenta o canal Onda Latina, assina a coluna de música e cultura latina no portal Wigi. Seja muito bem-vindo, Franklin. Muito obrigado pelo convite, Miriam. É um prazer estar aqui no La Mescla, um podcast que eu já ouço, né, e agora tenho a felicidade de estar participando dele. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. A gente vai conversar bastante sobre o que é ser latino, né? Qual é essa identidade latina e um pouco também do trabalho que você faz na sua coluna e no seu canal. Então, para começar, eu sempre gosto de perguntar um pouco sobre o passado e a trajetória dos entrevistados, né? Você é jornalista, escritor, é professor universitário. Como que foi a sua trajetória até aqui para você fazer tantas coisas diferentes? Você é de onde? O que que você estudou? O que que você trabalhou para poder chegar até aqui? Perfeito. Bom, vou procurar ser sintético, né, porque senão a gente acaba, às vezes, como dizem em espa indo por las ramas, né. Eu sou filho de espanhóis, nasci aqui em São Paulo, né, meu pai e minha mãe são espanhóis, imigraram aqui para o Brasil. Então eu nasci aqui, então eu sou um latino-americano, né, tenho, digamos, alguns laços com a terra dos meus pais, sim, sem dúvida, né, até pelo idioma, né, que minha mãe veio para o Brasil, e a primeira língua que eu ouvi foi o espanhol, porque é a língua que ela falava comigo, porque ela não sabia o português, né. Conforme eu fui crescendo, né, as pessoas até, que falavam português, falam: "Não, isso não é português, não". Então, quer dizer, foi tendo, digamos assim, uma certa limpeza no meu linguajar, que era em espanhol, né. Até depois mesmo algumas palavras, eu vir a saber que não era do português depois, né, já até meio grandinho. Mas enfim, é você, nascer numa família que tem uma outra origem que não uma origem brasileira, né. Então isso tem a ver. Eu quando garoto, né, ouvia as músicas que meus pais botavam lá pra ouvir na vitrolinha deles lá, enfim, eram músicas espanholas de uns discos que minha mãe tinha trazido da Espanha. Eu confesso que naquela época, né, para um garoto lá de 7, 8 anos, ouvir aquelas músicas eram muito chatas, né, eu não gostava nem um pouco. Com o tempo é que eu comecei a entender aquelas músicas e perceber a riqueza cultural que tinha naquelas músicas. Depois disso, né, eu acho que, isso já foi nos anos 60. Nos anos 70, aqui em São Paulo, tinha um programa chamado América do Sol, do como é que é o nome do apresentador? Era o Abílio Manuel. O Abílio Manuel apresentava esse programa, um programa que passou pela Band FM, depois também pela Rádio USP. E ele tocava músicas latino-americanas, né, e eu gostava demais, gostava do Tarancon, nos anos 70, depois nos anos 80 que veio o Raízes de América, eu tinha, esse interesse muito grande. E profissionalmente, né, eu estudava, eu queria ser jornalista. Eu, entrei no jornalismo da PUC de São Paulo. Me formei, só que trabalhar com música latina, né, até hoje melhorou muito, mas muito mesmo. Mas, digamos, 40 anos atrás, era uma aventura, você não tinha espaço, aquilo era o nicho do nicho do nicho, não tinha como você se colocar, né. Não tinha espaços como esse que você tem aqui, o La Mescla, que é fantástico, não tinha coluna no IG, aliás, nem tinha internet, enfim, o que tinha eram alguns programas de rádio, aliás, na verdade, acho que é o programa do Abílio Banal. E eu,
quando me formei, né, tinha uma época, eu tinha um projeto de fazer um programa de música latina, até porque o programa do Abílio já tinha acabado, né, então eu falei: "Bom, eu poderia fazer um outro programa", e aí eu, pesquisei muito na discoteca Almeida Alvarenga, que era do Centro Cultural São Paulo, que tinha uma coleção belíssima de discos, vinil, né, na época era vinil, não tinha CD ainda. E aí você ia lá, você pesquisava e era como se fosse um livro, né, você: "Olha, eu quero ouvir tal disco", e aí você sentava no lugar, te davam os fones, você ficava ouvindo. E aí eu ouvi muita coisa, me aprofundei, elaborei um projeto. Depois, claro, passa o tempo, né, fui ser jornalista, né, passei por alguns, veículos, né, primeiro freelando, depois eu trabalhei no Jornal da Tarde e na Folha da Tarde, 2 veículos que infelizmente não existem mais, né, um do Grupo do Estado, né, o JT, e outro do Grupo da Folha. Nesse momento, né, estava para inaugurar uma emissora de rádio, né, que era a Brasil 2000. E eu falei: "Pô, nova emissora de rádio, FM e tal, vou apresentar o meu projeto". E eu apresentei o meu projeto pra Marizilda Arcanjo, na época ela que era a diretora, depois saiu e ficou o Roberto Miller Maia. Roberto Miller Maia, amigo que está aí na 89, né, assim, apresentando o programa de rock e tudo mais. E aí a Marizilda, gostou do projeto, falou: "Vamos fazer um piloto". Parei tudo, montei o piloto, fui para lá, gravei no estúdio da rádio. Ela gostou tanto que falou assim: "Pronto, já está o primeiro programa". Normalmente a gente vai fazendo os programas aí, você faz ao vivo? Eu falei: "Eu posso fazer ao vivo, né". E eu comecei a apresentar o programa, isso foi em 87, janeiro de 87. Estreou exatamente no dia 13 de janeiro de 87. E aí, claro, enfronhado já no programa de rádio, eu comecei a colaborar com uma série de outras publicações, escrevendo sobre música latina. O programa foi até 94, depois nas mudanças da Brasil 2000, que acabou virando uma rádio exclusivamente de rock, apesar de eu tocar alguma coisa de rock também em espanhol, não tinha mais espaço, né. Ela tinha um perfil, que era, assim, um perfil riquíssimo, né, que era semelhante ao que tinha a FM Fluminense, que foi um marco no Rio de Janeiro, enfim. E aqui em São Paulo era Brasil 2000, nós tínhamos programas de jazz, tínhamos programas de música francesa, de música latina, de country, de blues, enfim. Tinha uma infinidade de rock alternativo, tinha tudo. Com o tempo eles começaram a dar uma enxugada e querer mais fazer uma rádio roqueira para competir com as outras rádios do rock. Enfim, esse foi essa trajetória. E de lá para cá eu sempre estou com o pé na latinidade, né, não exclusivamente só fazendo, hoje até que faço praticamente somente a latinidade, a esta altura do campeonato. Mas eu atuei em várias áreas do jornalismo, passei para os 4 principais grupos de comunicação do país, né, Globo, Editora Globo, Folha, Estado e Editora Abril. Colaborei com uma infinidade de outras publicações, fui editor, enfim. E, paralelamente, eu continuei estudando. Eu fiz um mestrado em, língua e literatura espanhola e hispano-americana, na USP, né, meu mestrado foi nessa área, depois eu fui, com o tempo, acabei sendo professor universitário, que era um sonho que eu tinha também. Eu acabei me doutorando, aí já em ciências da comunicação pela ECA, e recentemente eu acabei também fazendo um pós-doc na Unifesp. Esse é digamos, o panorama, né, são 40 anos de trajetória, então é muita informação, Claro. acho que até me estendi um pouquinho demais, mas eu ainda fiz uma síntese, porque Eu é muita coisa. imagino, porque o que você tem de trajetória profissional, acadêmica, tenho de vida. É muito chão, muita coisa, uma vida inteira de realizações e de coisas que aconteceram. Você mencionou várias vezes aqui ao longo da conversa que você faz muito tempo trabalha com cultura latina. En la mezcla de lo puro, ya el pez que puro fue mezcla. E essa é uma dúvida, é uma pergunta que eu faço sempre para muitos dos nossos entrevistados, que é: como é que você seleciona o que é latino do que não é latino?
né. Perfeito. Aonde está essa linha? Então essa pergunta pode ser feita de 2 formas, né. O que é ser latino para você? Ou por outro lado, aonde está a sua linha que diz: "Isso não é latino, eu não vou falar sobre isso"? Como é que você separa as coisas? Tá. O que é ser latino, né, primeiro, né. Ser latino é uma questão de identidade, né. Eu, como disse no início, filho de espanhóis, nascido na América, eu sou um latino-americano. Com o tempo fui vendo que a língua que os outros vizinhos falavam era a língua dos meus pais, né, então isso dava uma certa proximidade, ser, um latino-americano. O brasileiro também é um latino-americano, apesar de muitos, às vezes, não se verem como tal, não se virem como tal. Mas, somos latino-americanos, todos nós, tá, não há como não ser. Essa coisa da música latina é um grande guarda-chuva que foi criado, né, porque dentro desse guarda-chuva você encontra o tango, você encontra o bolero, a cúmbia, o reggaeton hoje, enfim, uma infinidade de ritmos, la samba, la cueca, el chamamé e por aí vai, né, que acho que muito mais, tem centenas de ritmos latino-americanos. E o que acabou sendo esse diferencial no que é latino? Para o Brasil, né, o que vem a ser latino é aquilo que é cantado em espanhol. Aquilo que é cantado em espanhol, preferencialmente da América, né, da América Latina. Os espanhóis acabam entrando também como latinos, né. Fora da América Latina e digamos da Península Ibérica, né, latinos são as pessoas nessa geografia, né, da América Latina principalmente. Em alguns lugares eles consideram os espanhóis como uma coisa à parte, mas enfim. Em outros estamentos, é latino todo aquele que fala em espanhol. E na minha concepção, né, na seleção de pautas, digamos assim, esse que é o viés, que passa por aí. Eu acrescento uma coisa, eu digo que a cultura latina é uma cultura de congraçamento, é uma cultura que ela divide experiências, ela recebe experiências, então tem muito a ver com a nossa cultura brasileira também, né. Somos latinos e temos essa, digamos, essa troca de saberes, essa troca de conhecimentos, essa troca cultural, diferentemente do que vem do norte, né, da América do Norte, quer dizer, América do Norte é depois do Rio Bravo, Estados Unidos, lá é mais uma atitude de imposição de uma cultura, eles não têm uma troca conosco, né, a troca não existe essa troca, é eles enviando a cultura deles para ser consumida aqui e é a melhor, como se fosse a melhor do mundo, tá, como se isso existisse. Existe, todas as culturas têm o seu valor, a própria a estadunidense cultura tem o seu valor, tá, aqui nós temos o nosso, Argentina, Espanha, Alemanha, enfim, todos os lugares têm o valor à sua cultura e deve ser respeitado. A prática deles política não fazem isso. E aqui no Brasil, eu acho que o latino, acaba fazendo isso, né. E a gente vê, por exemplo, agora, né, que tem muito artista brasileiro, já tinha lá para trás, né, não é uma coisa recente, mas agora aumentou, muitos artistas brasileiros gravando com latino-americanos. Tá? E quando sai essa gravação, a gente percebe que há uma troca de cultural entre o artista brasileiro, a artista brasileira e o artista e a artista, latino-americano. Então há essa troca. Eu acho que isso realmente é o que nos dá peso maior e uma qualidade quando você fala de música latina, porque é uma música que trata, digamos assim, horizontalmente e não de uma forma vertical, como é a cultura dos Estados Unidos ou até de alguns países da Europa, né, que vêm querendo colonizar, né. Então acho que, nesse aspecto é como eu me vejo como e como é que eu defino essa pauta? Não, não, que por exemplo, eu já fiz, matérias da Laura Pausini, ela é italiana, quer dizer, ela é latina, são povos latinos, os italianos, os franceses, portugueses, espanhóis da América Latina toda, enfim. Mas, na hora digamos, trabalhar a obra dela, é o que ela canta em espanhol.
que ela canta em italiano, eu não entro, porque aí já existe uma outra, digamos, panelinha que eles colocam como música italiana. Então eu falei: "Não, também aí também você faz uma salada". Mas eu acho que, ela apesar de ser italiana, no caso dela especificamente, da Laura Pausini, ela tem um percurso, na Espanha e na América Latina muito grande e muito forte. Sim, e aí agora eu queria provocar um pouco e tentar, esticar e levar ao limite essas definições que você deu de latino-americanidade, né. Primeiro você fala de artistas brasileiros fazendo parcerias com artistas latinos. Eu acho interessante, esse uso da linguagem que obviamente não é seu, não é exclusivo seu, é uma coisa muito frequente aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo você acabou de dizer que nós brasileiros somos latinos. Sim. Eu considero o brasileiro também como latino. Eu acho que as coisas às vezes são construções. Se você vai para os Estados Unidos, o brasileiro é visto como latino. O brasileiro vai para a Espanha, vai para a França, é latino, né, ou até aquela palavra que fala sudaca, né, que é uma coisa pejorativa, mas enfim, é tão pejorativa que a pessoa já está até assumindo: "Sim, somos sudaca, temos nuestro valor". Então, tem muito dessa questão. E o brasileiro às vezes, né, por essa força da, digamos, da colonização cultural estadunidense, eu não falo americano, eu falo estadunidense, porque na verdade americanos somos todos nós, da América, né, não é só eles, né. Eles é um país que não tem nome, né, que é Estados Unidos da América. Qual que é o nome? Não tem nome, é Estados Unidos da América. E aí, eles querem impor a cultura deles, quando nós temos essa prática de procurar realmente receber o que é bom, mostrar o que nós temos, fazer com que as outras pessoas também aceitem. E a gente tem visto isso, historicamente, né. E eu acho que já está mudando bastante, né, eu acho que de uns tempos para cá, o artista brasileiro, pessoal, o artista é a antena da raça, né, como já foi dito inúmeras vezes. Então em muitos momentos, ele é aquele que está mais sintonizado, ele que está à frente, e ele está captando isso, e ele está traduzindo no trabalho dele. Então, às vezes, eu acho que com o passar do tempo, cada vez mais, cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras vão se sentir latino-americanos, porque de fato são, né. A América Latina não é só a América, se não tivesse o Brasil, era América Hispânica, não seria América Exatamente, Latina, seria América Hispânica. Como exatamente. tem o Brasil, o Haiti, é América Latina. Uhum. E aí continuo então esticando aí essas Tá. definições de ser latino, né. Então falando, por exemplo, em Haiti, em Suriname, Guianas, todas aquelas ilhas do Caribe, que em nenhuma delas se fala espanhol, né. Isso entra nessa definição de latino-americano? Por exemplo, você falaria em alguma coluna sua lá no IG sobre música jamaicana? Ou seja, Jamaica está no Caribe, está na região Sim, 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 geograficamente sim, contemplada, sim. mas é uma música que muito provavelmente vai estar em inglês. No na verdade, eu não entraria porque, apesar de gostar do ritmo, eu não sou um grande conhecedor de reggae, né, assim, em termos técnicos e tal. Gosto, né, principalmente o trio né, Bob Marley, Peter Tosh e o morreu, outro também, que eu não estou lembrando agora. Mas enfim, eu gosto do reggae, mas eu não incluiria, não escreveria. Umas vezes, até por pedido de editores, né, falam: "Olha, você precisa colocar alguma coisa da Jamaica". Eu acabei colocando na matéria, mas não é o fundamental. Eu vou na área que eu domino bem, que é a área da música cantada em espanhol, né. Uhum. Eh Então, disso é possível concluir que, na sua visão, Jamaica não é América Latina? Não, acho que ela continua, na verdade, sabe o que eles são, na verdade? Eles são Caribe, em termos É, políticos, eles têm uma outra designação, é Caribe, né. América Latina, o pessoal, apesar que Cuba não tem nada mais latino-americano que Cuba, mas enfim, né. com Você tem, certeza. olha, eu acabei não falando, mas eu tive uma época que eu trabalhei no parlamento latino-americano, na verdade eu trabalhei na IPS, Interpress Service, que era uma agência de notícias, enfim.
que inclusive hoje está sendo comandada por um brasileiro, né, pelo Fernando Moraes, o escritor Fernando Moraes, jornalista, ele que está comandando a IPS. Eu trabalhei na IPS uma época, eu era setorista lá no Parlatino, que era o único organismo internacional com sede no Brasil, né. Mas um determinado governador, uns tempos atrás, realmente não deu apoio e eles foram para outro lugar. Nessa época, as reuniões que tinham lá, a coisa era muito clara, que para nós, às vezes, brasileiros, a gente não estava tão acostumado. Eles falavam América Latina e Caribe, porque todas as ilhas viravam Caribe, né, viravam não, são o Caribe, né, e a América Latina era o continente, né, exceto as ilhas. Então, na Sim, verdade, eles entram mais como caribenhos, dentro sim. dessa divisão política. E aqui quero continuar te cutucando e te provocando. Uma das minhas bandas favoritas é uma banda argentina chamada Tonolec. Eles cantam, numa língua indígena do Chaco e que tem um pouco de presença também na Bolívia, um pouco de presença no Paraguai, que é a língua Kom. E essa é uma banda latino-americana, Está uma dentro do uma do espectro, está dentro do um espectro. grupo que cante em Kom, Quechua, Aimara, Guarani, Maia, Náhuatl, que não canta em espanhol, né, então essa latinidade não está vinculada ao espanhol, mas está geograficamente e historicamente vinculado ao espanhol, né. Como é que funciona isso para você? Meu objetivo aqui é testar Tá, todas essas visões perfeito. de Co co latinidade. como que funciona, né, os povos originários, eles têm juntamente com os povos africanos que à força vieram para este continente, forjaram a nossa identidade, né. Eu acho que, o nome do seu podcast é muito feliz, La Mezcla, né, eu acho por quê? Porque é isso que nós somos, né. A nossa identidade é a identidade da mescla, não é nem branca, por mais que tenha certa sociedade, os donos do poder queiram colocar não é branca, ela é mestiça, né, ela tem os originários, ela tem os povos africanos, e, dentro dessa composição de latino-americano, nós não podemos de forma alguma ignorar, esquecer ou até querer apagar a importância dos povos originários, assim como dos africanos que vieram para cá, das mais variadas matizes também, né, bantus, iorubás, enfim, e outros. Então isso é importante. Eles formaram essa então mesmo que cantando, vamos supor, em guarani ou cantando, em quechua ou cantando em Kom, eu acho que de qualquer forma, eles fazem parte da identidade latina. Então eles entrariam dentro eu, faria tranquilamente um texto. Recentemente até, estava para vir uma cantora mapuche aqui no Brasil, depois o show dela foi cancelado, mas eu já estava com a matéria pronta, escrita, que cancelou, eu não publiquei. Mas, isso tem que ser valorizado, é um componente da nossa cultura. E tem que Sim. respeitar as línguas deles, eles têm todo o direito de usarem as línguas deles. E claro, de uma forma mais geral, o espanhol, no caso deles, enfim. No Brasil a gente não tem, que temos muitas nações, né, mas sem a força e a proeminência que existe nos outros países da América Latina, né. Claro. E aí vou terminar de esticar essa corda da À latinidade e vontade. chegar no limite do limite, né. A gente fala: "Espanha entra na latinidade?" Sim, não, mais ou menos, até certo ponto. É porque tem todo um continente, toda uma região que fala espanhol, beleza. Mas Portugal, França ou até a Romênia, que falam línguas latinas. Não são latino-americanos, claramente, porque estão na Europa, né. Mas aí, a gente
bota nesse mesmo caldeirão da latinidade. Será que é possível dizer que um romeno que está lá no leste da Europa e que fala uma língua latina, ou seja, uma língua que é relativamente compreensível, né, ou um italiano, né, você mencionou o exemplo da Laura Pausini, que também canta em espanhol, mas enfim, né, vamos terminar de esticar essa corda, né, onde é que a gente enfia Portugal, Itália, Romênia, França, né, como é Olha, que você encaixaria, eh, né, como é que você encaixaria esses países, essas nacionalidades, essas culturas dentro desse caldeirão de mistura cultural latina? olha, é o que eu dizia uns tempos atrás, né, hoje em dia essa expressão já está mais ca quase que em desuso, world music. World music, que é a música do mundo das riquíssima, riquíssima, não é que é menor não, é riquíssima. Música de primeira, é world music, né. Ah, claro, o que que existe? A sociedade, tudo de uma certa forma, é baseado em construtos, né. As pessoas vão construindo uma série de coisas, de termos, enfim. E isso da de música latina, da latina é o que eu digo, é um grande guarda-chuva, né, porque cabe desde o do rock cantado em espanhol, até a as qualquer outro gênero, né, o reggaeton, enfim, a cumbia, enfim, tango, que é uma coisa que vem do fim do século XIX, início do século XX, e cabe, é música latina, né. É como Uhum. um grande guarda-chuva, como um grande guarda-chuva. Claro, se você vai fazer uma análise técnica, composição ou de aí, claro, você não dá para querer misturar tango com regueton e enfim, né, até daria, até o pessoal consegue fazer, e acho que até a mistura seria bastante feliz, mas em termos técnicos eles vão falar que, né, que quem é um eu sou um jornalista especializado muito mais na questão histórica, né, de que forma que digamos, esse intercâmbio cultural entre Brasil e América Latina, como é que ele funciona, incentivo esse intercâmbio, mas eu não entro muito em termos técnicos não. A parte técnica eu acho que às vezes, para o grande público, às vezes é muito chata, né. Às vezes eu tenho alguns amigos meus que começam a falar: "Não, porque aqui baixo tal, uma oitava abaixo, uma oitava". Se você não toca, você não vai saber o que é uma oitava, meia oitava ou oitava inteira, não tem. Então, às vezes, a pessoa quer saber o seguinte: entrou por aqui, é legal? Gostei? Pô, maravilha, eu quero ouvir. Desceu quadrado, né, entrou quadrado no ouvido, então esquece, esquece. Então, quer dizer, isso eu acho que é o fundamental. Eu, na minha prática do dia a dia, né, dentro do guarda-chuva que eu costumo dizer, a música romena, música francesa, a música italiana, né. Romena eu não conheço muita coisa de música romena, mas a da música italiana e música francesa que eu gosto de muito das coisas da música, francesa e italiana, mesmo da portuguesa também, já fica mais difícil entrar nesse guarda-chuva, né, fica difícil. Sim. A Espanha fica um pouco mais fácil até pela proximidade do idioma, né, com as suas diferenças, né. Claro. E aí eu queria deixar aqui uma dica de 2 intersecções, assim, 2 parcerias de portugueses, com latino-americanos, concretamente meu querido, lindo e amado Jorge Drexler, divo que estará em 2026 aqui no Brasil. Espero que possamos fazer uma entrevista com ele, seria um grande sonho. O pessoal que estiver nos ouvindo, 2, 2 tá pessoal querendo que estiver nos entrevistá-lo. ouvindo, por favor, quem tiver um contato dele, pode me passar, porque ele é absolutamente bem-vindo. Mas enfim, o Salvador Sobral, cantor português, tem parcerias com o Drexler, tem um disco inteiro gravado com a Sílvia Pérez Cruz, e é uma voz, assim, preciosa, de uma delicadeza e uma poesia espetaculares. E outro é o Antônio Zambujo, que é um fadista português, um fadista contemporâneo, que mistura um monte de coisas de MPB, tem parcerias com, o Yamandu Costa. Eu já fui vê-lo tocar com o Yamandu Costa, é uma qualidade musical, assim, de tirar o fôlego. E também com o próprio Drexler, né. Então vou deixar o link para essas recomendações aqui na descrição deste Boas episódio. dicas, Vale muito, muito a pena boas escutar. dicas.
eu acrescentaria Carminho, que inclusive ela fez uma música agora recentemente com a Rosalía, que é uma belíssima música. Pois é. E Franklin, meu objetivo aqui é aproveitar a sua longa, carreira, né, aproveitar os benefícios que traz a idade, e quero que você me conte, assim, na sua experiência e de tudo que você viveu nesses 40 anos de carreira, como é que você percebe a recepção do público brasileiro e essa identidade latino-americana dos brasileiros? Como essa latino-americanidade, tanto na música, nos filmes, hã, e a percepção dos brasileiros como latino-americanos tem mudado ao longo desses 40 anos de carreira? Tá, eu vou até acho que até um pouco mais atrás, né. A influência da latinidade ou digamos essas trocas, de latinidades com o Brasil, elas, vêm desde o início do século XX, né. O tango, por exemplo, estourou na Argentina, chegou aqui ao Brasil, os brasileiros cantavam tango também, existe uma série de tangos brasileiros, as pessoas às vezes nem sabem, mas tem uma obra muito, até considerável de tango. E nos Uhum. anos 40, Desculpa, eu vou te fazer te uma pequena interrupção. O Alfredo Lepera, que é um dos maiores compositores de tango da história, nasceu aqui em São Paulo, é brasileiro, sim, nasceu no é Bexiga, No Bexiga, exatamente. né. Mas por favor, Que continue. esse, ano de 25 completou os 90 anos de morte, né, dele e do Gardel, né, naquele acidente em Medellín, né, eles estavam em excursão. Nos anos 40, o Brasil teve uma forte influência no cinema mexicano. Os filmes da Pelmex, que era películas mexicanas, vinham para o Brasil e dominavam as salas de cinema do interior brasileiro de uma forma estrondosa. O Pedro Vargas, grande cantor mexicano, cantor de boleros, né, o bolero nasceu em Cuba, mas digamos encontrou a sua casa no México, vivia no Brasil, tanto que chegou a ser condecorado pelo Getúlio Vargas, que não era parente, entendeu? Chegou a ser condecorado. Então, já vem de longa data, né. Digamos, os anos vão avançando digamos, as músicas, os gêneros musicais acabam aparecendo novos ou acabam sendo descobertos novos, uns que já existem há muito tempo, né, mas acabam sendo descobertos mais recentemente, eh, tem esse diálogo com o Brasil. Nos anos 70, por exemplo, nós tínhamos a música de protesto, né, Mercedes Sosa, que é uma figura, assim, que eu adoro, entrevistei algumas vezes a Mercedes Sosa, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, por ela, sabe, Que pessoa, assim, luxo! que sim, sim, olha, é daquelas coisas que eu guardo no meu coração, sabe, com a Mercedes. No canal Onda Latina, inclusive, tem 2 programas, um deles eu falo sobre, 2 vídeos, né. Eu costumo falar programa, porque eu tô venho do rádio, então eu uso muito a palavra programa. Mas, o vídeo, né, que está no canal Onda Latina, tem um que eu conto do passeio que eu fiz com a Mercedes no centro de São Paulo. O empresário no Brasil tinha trazido, o Tom Gomes tinha trazido ela para cá. Falou: Franklin, ela estava querendo dar um passeio pelo centro, você não quer acompanhar? Você conhece o centro? Eu falei: "Ah, vou". E então eu fui com a Mercedes Sosa e mais o resto do staff dela pelo centro de São Paulo. E eu conto essa experiência no canal. Então nessa época, né, final dos anos 70, início dos anos 80, 80 e já 90, que dominava era essa música, já abrindo espaço para Fito Paz, Charly Garcia, né, esse pessoal. E agora, mais Uhum. recentemente, a gente tem a turma do E regueton, né. desculpa, eu vou te interromper mais uma vez, tem um vídeo maravilhoso no YouTube, eu vou tentar colocar aqui na edição, que é a Mercedes Sosa cantando na televisão, acho que num canal de televisão brasileiro, com Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano. Chico Acho que era Buarque, isso. Caetano, o Milton Nascimento, Ah, era o a Milton. Mercedes Sosa e a Gal Costa. Em termos de ocupação de espaço, como a música é cantada em inglês, né, que ela ainda é fortíssima no país, mas digamos que a gente já deu uma boa mordida, a gente já está com um bom naco aí do mercado, e as pessoas estão começando a perceber que essa música às vezes fala muito mais próxima a elas, do que a música cantada em inglês. E Franklin, a gente vai se aproximando aqui do final dessa entrevista,
E eu queria saber se tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que eu não falei, alguma coisa, sobre latinidades ou sobre o seu trabalho, a sua trajetória profissional que você gostaria de contar aqui para os nossos ouvintes. Olha, primeiro eu aproveito para agradecer essa oportunidade, né, esse espaço fantástico que é de falar no La Mescla, né, eu não estou falando em qualquer podcast, estou falando no La Mescla, que é da área, né, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu faço, com a minha trajetória. Então para mim é uma honra vir aqui conversar com você, eu fico muito contente e agradeço demais. O que eu posso pedir, assim, humildemente, se eu posso fazer a minha propaganda, que as pessoas entrem, assistam o canal Onda Latina, né. Para acessar, tem que ser Se vai enredando como enamoro la hiedra y va brotando con amor como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. ela participou de um programa, que eu até dei como dica no na coluna no portal IG, um programa que está na Globoplay, Chico e Caetano, que são acho que uns 8, 9 programas, que foi um pequeno período, um ano que eles chamavam artistas que participavam. O Piazzolla participou lá também, enfim, Pablo Milanês. É um programa lindíssimo, mas foi muito bem lembrado você tem os recortes disso no YouTube. Mas quem tiver oportunidade, entra no Globoplay, essa dica que a Miriam deu é muito boa, entra no Globoplay, procura Chico e Caetano, aí vocês vão ter uma série, são 8 programas, lindíssimos, lindíssimos, assim, assim, você chorar, assistir e chorar, de emoção da qualidade das músicas apresentadas. Fantástico, eu fico arrepiada cada vez que eu vejo esse com a Gal, o Chico e o Milton. Sim, Tem até um meme que mostra, assim, um braço todo arrepiado e diz: "No es frío, es música". não, eu já É cheguei a isso chorar mesmo. assistindo esse vídeo. Tem horas que pega assim, ela cantando Volver a los 17. Nossa, Nossa, fantástico. nossa. Bom, e então continuando, você passou então por toda essa etapa, né, de parcerias musicais, nas décadas de 60 e 70, em períodos tão obscuros quanto as ditaduras latino-americanas e essas músicas de protesto. Depois você fala sobre Charly Garcia, Fito Páez, né, que inclusive os Paralamas tiveram um grande sucesso na Argentina. Faz um tempo saiu um filme biográfico dos Paralamas e um trecho relativamente longo é sobre o sucesso que os Paralamas tiveram lá na Argentina, né. Eles têm um disco gravado em espanhol, o Herbert Viana fala um espanhol fantástico. Né, e olha que eu sou professora de Verdade. espanhol, eu sou bem chata, eu sou bem cri-cri. Quando eu vejo alguém falando espanhol aí na mídia, eu tô sempre prestando atenção e o dele é impecável, realmente fantástico. E você já estava chegando então no ponto, atual do regueton. Perfeito. Então, o reggaeton, eu acho que é um novo, quer dizer, novo hoje, né, considerado novo em relação a outros, né, mas ele já tem os seus anos também, né, surgiu no Panamá, depois, digamos, encontrou sua casa em Porto Rico, né, acho que Porto Rico que realmente abraçou, que a maioria dos grandes artistas de reggaeton, ou uma boa parte, né, são de lá, né. A ilha é uma ilha Uhum. musical, tanto Porto Rico como Cuba são 2 usinas de musicais fantásticas, né. Claro. Elas E para saber um marcaram a pouquinho música. mais E para quem quiser saber um pouco mais de regueton e sobre Porto Rico e a relação de tudo isso na política com relação aos Estados Unidos e etcétera, eu recomendo ouvir as nossas entrevistas com o Rafael Tacano, DJ Papitele, que é o organizador da festa Súbete, que é a festa de regueton mais importante do Brasil. Eles já têm Fantástica. até bloco de carnaval. E também a entrevista com o DJ Fatah, que é DJ da Súbete, que ele fala também sobre essas relações políticas entre Estados Unidos e Porto Rico através do regueton. Vou deixar os links também aqui na descrição do episódio. Maravilha. E eu recomendo também, falando em Porto Rico,
Quem não ouviu ainda, ouça Debí Tirar Mais Fotos, do Bad Bunny. Um disco fantástico. Olha, esse disco pode se colocar tranquilamente entre os principais discos cantados em espanhol, sabe. É um disco lindíssimo. Ele consegue trabalhar a parte musical, a parte, social, a parte cultural. 10, é nota 10 esse disco aí. Quem não ouviu, recomendo, ouça. E ele virá aqui no Brasil, hein. Fevereiro tá aí, ele tá chegando. Fevereiro de 2026, vai ter show do Bad Bunny no Arena Allianz Parque, acho que foi no Allianz, se Allianz não me Pa falha a Are memória. Allianz Parque, isso, lá o estádio do Palmeiras. Tá caro, se alguém tiver ali É, uma não, sim, entrada grátis sim, pra mim, sim. olha, eu vou gostar, viu, ouvintes, ajudem a podcaster e o jornalista aqui, por favor, a participarem Vão dos apro vão principais vão shows. aproveitar o seguinte, para que a assessoria, quem está produzindo o show, nos, dê a credencial para cobrir o show. Nossa, seria Eu vou maravilhoso. trabalhando, não preciso nem ir para me divertir não, eu vou para trabalhar, que Sem aliás é um dúvida. prazer esse trabalho, né. Sem dúvida. E nesse âmbito do regueton, eu já comentei aqui no podcast uma série de vezes, a Anitta tem feito maravilhosamente bem essa ponte cultural. Você pode falar um pouquinho sobre essas intersecções do regueton com o funk, seguindo ainda essa linha, né, de como a identidade latino-americana tem mudado e tem sido percebida aqui no Brasil ao longo do tempo? Olha, são ritmos bastante populares, né, que acaba, indo tendo um espaço maior inicialmente nas periferias, né, tanto o funk carioca, né, do Rio de Janeiro, na periferia em Porto Rico, enfim, em todas as outras grandes cidades da América Latina. Digamos, sendo um ritmo tão contagiante para os jovens, né, principalmente, isso acabou, digamos, se espalhando por toda a América Latina. E, tem uma série de os comportamentos também que você vê, né, quer dizer, você vê uma Anitta, a Anitta não é só uma cantora, né, a Anitta trabalha o corpo dela com empoderamento, né, enfim, ela tem toda uma série de atitudes que, acabam, digamos, colocando ela num foco, num lugar, muito privilegiado. E ela é uma grande artista, né, as pessoas às vezes torcem o nariz, as pessoas mais conservadoras por uma série de coisas, mas tem que reconhecer o talento dela, sabe. Ela tem uma sacada, como a Rosalía é outra também, né, que tem umas sacadas aí que você fala: "Pô, espera lá, tem que bater palma, né". Realmente elas estão à frente, estão à frente. E aí, esse tipo de música que o jovem gosta demais, né, então ele começa, né, a consumir isso. E se percebe, né, que tem as semelhanças entre, o funk e o reggaeton, né, a música extremamente dançante, envolvente. Então isso faz com que, você tenha esse encontro entre os 2. E a Anitta gravou com uma série de outros artistas, né, vários artistas ela vai gravando, vai colocando, vai cantando, enfim, e ela também tem um espanhol, uma pronúncia muito boa do espanhol, enfim. Inglês então nem se fala, né, o inglês você olha e fala: "Pô, você não diz que é uma brasileira que está cantando, né, dá o nível que ela chegou de excelência, né". Às vezes você vê algum brasileiro cantando em inglês, você fala: "Ah, não é original, né, a língua a língua mãe dele". No caso aí, quase que você não percebe, sabe, as músicas que ela Uhum. gravou de bossa nova que eu falei: "Pô, fantástico". E a gente conversou aqui então sobre essa identidade latina ao longo do tempo, pelo lado dos artistas. E pelo lado do público, né, do brasileiro, da brasileira comum, você acha que teve mudanças, houve épocas em que nos sentimos mais latinos do que em outras? Isso vem em uma crescente, isso vai subindo e descendo ao longo do tempo? Como é a sua percepção com relação a isso? Eu acho que de uma certa forma, a gente acaba meio que sendo refém do mercado.
determinados momentos, as gravadoras acabam apostando mais em um artista ou outro e fazem com que ele suba, o outro eles ignoram, depois eles trocam e, enfim, tem essa coisa de sabor do mercado. A evolução, digamos, da internet com as plataformas, isso de uma certa forma deu uma democratizada. Eu acho que hoje em dia, as pessoas estão se sentindo muito mais, os brasileiros, muito mais latinos do que anteriormente, tá. Nos anos 70, os anos 80, o pessoal se sentia latino porque todos nós estávamos sofrendo, com governos ditatoriais. Então isso de uma certa forma nos unia. Não podia se cantar música de protesto em português, mas às vezes em espanhol escapava, né. Então de uma certa forma o pessoal usava isso como uma válvula de escape, né, para denunciar o regime de exceção que nós vivíamos. Mas uma coisa importante que eu quero destacar, que hoje, né, o que existe de festas, de shows, casas dedicadas à latinidade, nunca teve tanto. Nunca teve tanto. Nós tínhamos para lá algumas penhas folclóricas nos anos 70, 80, algumas casas latinas, mas agora você encontra uma profusão de casas, bares, mexicanos, restaurantes peruanos, casas de espetáculo, né, que produzem. Agora chega no final do ano cai um pouco, né, porque vem festas, Natal, Ano Novo, mas durante o ano inteiro você todo fim de semana você tem um show latino em São Paulo. Sim, E com certeza. não só São Paulo, que às vezes o artista vem, se apresenta em São Paulo, vai para o Rio, vai para Salvador, vai para Porto Alegre, vai para Curitiba, enfim, hã, ele acaba circulando por vários lugares. Então, isso acho que agora a gente vive num momento muito bom da latinidade, tá. Eu acho que talvez a gente ainda não consegue, digamos, eh estar, vou dar o endereço, né, tem que ser @canal Onda Latina, aí a pessoa chega até o meu canal. Por quê? Porque tem Ah, outros nomes, vai né, no estar mundo todo inteiro, né. vai Onda estar to vão Latina, estar todos os links vão estar aqui na descrição deste episódio, pode ficar maravilha. tranquilo. Te agradeço imensamente. A gente está numa campanha de ampliar o número de inscritos, né, para poder inclusive entrar no algoritmo do YouTube, né, porque se você não chega a um certo número de inscritos, você não entra nem no algoritmo. E eu Sim. sei que a hora que eu conseguir entrar no algoritmo, vai ter uma avalanche de pessoas assistindo. Porque a hora que colocarem Mercedes Sosa, vai estar lá o vídeo. A hora que colocarem, Mon Laferte, vai ter vídeo falando sobre ela. Enfim, Charly Garcia, idem. Caetano, Uhum. sobre quando fina estampa, também, né. Trilha sonora de Almodóvar, cantando músicas latino-americanas e também. Então, quer dizer, tem uma infinidade de assuntos que com certeza as pessoas vão assistir. Mas elas precisam saber que existe, né. E essa e Claro. essa forma como está montado hoje a rede, você acaba sendo escravo do algoritmo. Señores, Olá pessoal, aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mescla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. en lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla. E agora a última pergunta, a gente já falou, a última pergunta é de dicas culturais, latino-americanas e relacionadas com a nossa conversa aqui, né. Já falamos de vários, falamos de Tonolec, falamos de Mercedes Sosa, Pablo Milanês, aliás, nomes de 2 dos meus 6 gatos, todos os meus bichos aqui em casa têm nomes de, cantores latino-americanos.
né. E aí eu queria que você deixasse uma dica, o que que você tem visto, ouvido por aí, seja de filme, seja lugares para ir, sites para conhecer, perfis de redes sociais, podcasts, enfim, cultura, assim, no sentido mais amplo possível. O que que você tem visto despontar na cena cultural latino-americana? Tá. Ó, fugindo um pouquinho da área da música, a gente falou pouco disso, eu tenho uma indicação para séries de TV. Você tem na Netflix, você tem na HBO Max, você tem também na Amazon Prime, tem uma na Disney, enfim, vários, desses streams você encontra latino-americanas. E, a maioria, se você for assistir, são com grandes atores, grandes atrizes, belos roteiros, então se eu puder indicar, assim, alguns, nós temos As Mortas, que é uma série mexicana fantástica. Na Argentina, para quem gosta de coisa assim mais leve, você encontra a Invejosa, você tem outra, As Maldições, que essa é um pouco mais pesada, né, uma minissérie, argentina. Enfim, você encontra uma série de produtos aí que estão que, você tem música também, né, porque as trilhas sonoras, então você ouve e tal. E mesmo na Espanha, tem muita coisa boa na Espanha. Na Argentina nós temos El Marginal, que para quem gosta de cumbia callejera, é fantástico, né, a trilha sonora dela é uma maravilha, né. O spin-off deles também, o Na Lama, enfim, então tem muitos produtos aí que as pessoas podem, isso contribui muito para que fortaleça a latinidade, porque antes as pessoas torciam o nariz, e hoje eles percebem que era um puro preconceito, né, achar que só o que é produzido em Hollywood que é bom, e não, o cinema argentino tá em, te mostrou com o Darín à frente, né, como grande ator, mostrou a qualidade, mostrou a potência, e isso se reflete também nas séries. Muito legal, Franklin. Queria te agradecer imensamente por essa conversa, foi uma delícia, é muito bom poder compartilhar sobre o meu assunto favorito, acho que o nosso assunto Sim, favorito, né. É um prazer te ter aqui no La Mescla, sempre que você quiser contar, anunciar, conversar sobre alguma coisa, as portas estão muito abertas, estão abertas de par em par para você. muchísimas gracias, es fundamental. Muito obrigada, até as próximas. Obrigado você.